Oi gente, tudo bem? Hoje, ao invés de uma live, eu decidi fazer um vídeo complemento para nossa aula da semana passada sobre estrutura de 3 atos. Quem ainda não assistiu, todos os conceitos que a gente vai falar hoje estão lá naquela aula, tá bom? A gente vai hoje só fazer uma análise de certos pontos de virada sobre o filme Feitiço do Tempo. É um filme de 1993, é com o Bill Murray e a Andie MacDowell, é escrito e dirigido pelo Harry Ramis, é um filme super legal, se vocês ainda não tiverem assistido vale a pena. Infelizmente eu vou contar até o final, mas vocês já tiveram tempo para assistir esse filme porque ele é de 1993, tá? Vamos olhar para ele um pouco mais profundamente e a gente vai fazer uma análise profunda de todos os pontos de virada, tá bom? Vamos lá então. Vamos olhar para o incidente inicial desse filme, aquela pequena primeira pista sobre o que vai ser a história desse filme. Aqui conhecemos Phil, ele é meteorologista. Todo ano ele é enviado para a mesma cidade cobrir o mesmo evento, que é o Groundhog Day, é o dia que eles vão determinar se o inverno vai ser longo ou curto, perguntando para uma marmota. O incidente inicial desse filme acontece nessa cena aqui, onde ele vai cobrir esse evento, como ele faz todo ano, mas esse ano vai ter uma pequena diferença. Esse ano ele vai ter uma nova produtora, e o nome dela é Rita. Rita, Andie MacDowell, é a primeira pista sobre a história desse filme. Ele não dá a menor bola para ela e acha que ela não é o tipo dele. Ele é um rabugento que não se conecta com ninguém. Depois que a gente conhece o Phil, a gente passa esse tempinho com ele, a gente percebe que ele é arrogante, ele se acha melhor do que todo mundo, mas isso, enfim, são as coisas do personagem dele, isso é para outra aula. Esse é o dia do ano que ele mais detesta. A gente vai assistir agora o primeiro ponto de virada. Se vocês estiverem assistindo um filme em ordem, vocês vão perceber que ele já passou pelo dia da marmota e que no final desse dia chega uma grande tempestade. Então, ao dormir, a cidade está completamente tomada por neve. Isso é importante para a gente entender o primeiro ponto de virada e a pergunta dramática que esse ponto de virada cria, tá? A gente já volta aqui. Aqui, Phil vai acordar e vai ouvir a mesma música no despertador, vai achar um pouco estranho. Por que tá tocando a mesma música que tocou no dia anterior? Ele vai continuando com o dia dele, tudo vai, tudo vem. Lembra que, né, quando ele foi dormir a cidade estava tomada por neve. Ele aos poucos vai achando aquilo tudo muito estranho. Né? Vamos olhar aqui, ele tá acordando, confuso, por que eles estão tocando a primeira música? Né? A mesma música de ontem. Eles estão falando dessa tempestade de neve que está por vir. Ele está muito confuso. A tempestade de neve já foi, ele já tentou ir. Né? A gente vai assistir isso agora daqui a pouquinho. Vamos continuar olhando aqui, porque ele está aos poucos achando isso muito estranho. Por que a rádio estaria fazendo isso quando é uma calamidade pública? Vamos olhar aqui qual é o momento da virada. Vamos olhar qual é o momento em que a história vira. É aqui. Ele olha para fora e não tem neve. Como assim não tem neve? Na hora que ele foi dormir, que eu vou dar uma rebobinada aqui, vocês vão ver, ó. Vamos voltar uns minutinhos. Quando ele foi dormir, estava uma grande nevasca. Aqui começa a grande jornada de Phil. Como que ele vai sair desse dia? Se ele vai acordar todo dia e é o mesmo dia, como é que ele vai sair dessa prisão que é esse dia que ele está vivendo dia após dia após dia? E essa é a pergunta dramática desse filme, tá? Essa pergunta só vai ser respondida lá pra frente no clímax. Vamos chegar lá. Mas agora, vamos pro próximo ponto de virada. Esse é o ponto de virada do primeiro ato. Até aqui a vida dele estava normal, agora ele acorda, nada mais é normal, ele está numa jornada, só vai poder viver a sua vida normal de novo quando essa jornada se completar. Esse é o primeiro ponto de virada, é quando nada mais vai ser a mesma coisa. Quando vocês assistiram a aula, você lembra que o próximo ponto de virada é o midpoint. O midpoint acontece na metade do filme. E ele normalmente representa uma pequena vitória do nosso personagem. Ele está um pouco mais perto de conseguir chegar ao final da jornada do que ele estava antes.
Como a gente também falou, às vezes o midpoint se refere a uma vitória de personagem. A gente ainda não conversou ainda sobre curva dramática, mas uma pequena prévia é de que os nossos personagens eles mudam ao longo da jornada. Eles precisam aprender algumas lições. Aqui a gente já vê que o Phil é rabugento, ele é arrogante, ele não se conecta com as pessoas. E essas são algumas das lições que ele vai ter que aprender no caminho. No midpoint representa o primeiro momento em que a gente vê ele um pouco mudado. Ele se conecta com essa mulher. Ele leva ela para um date, ele beija ela, ele se conecta com alguém. É uma pequena vitória para ele, é uma pequena mudança de personagem. Até esse momento ele estava fazendo as coisas de um jeito, agora ele vai fazer as coisas de um outro jeito. É uma pequena virada de personagem, é uma pequena vitória para ele. Vamos assistir? Aqui, Phil está tentando seduzir Rita, quem ele está aos poucos se apaixonando. Só que ela não sabe, a gente sabe, de que ele já passou por esse dia muitas vezes. Então ele já aprendeu tudo que ela gosta e as coisas que a impressionam. Nesse caso aqui, poesia francesa que ele está citando de cor, né? Aí agora eles vão ter uma linda e lúdica cena na neve, onde eles se divertem. Ele fala que ele quer ser pai, porque ele sabe que ela quer ser mãe. Eles começam uma fofa guerra de neve. Vamos assistir aqui essa pequena vitória de personagem. Ele até aqui não conseguia se conectar com ninguém. E aqui ele finalmente se sente conectado com alguém. A gente não sabe ainda, mas isso representa para ele o que ele precisa fazer para completar a jornada dele. Esse filme é muito interessante porque a história dele de sair do Dia da Marmota é amarrado a crescimento pessoal dele, né? Então é um filme muito bem escrito. A gente pode falar mais dele quando formos falar de personagens semana que vem. Mas eu queria mostrar essa cena para vocês. Ó, eles dançando, um grande momento de conexão dos dois. Aqui, gente, o Phil já fez de tudo para salvar esse homem. Ele tá convencido de que vai dar tudo certo, tá? Mas infelizmente não é o caso. Uma coisa que vocês podem perceber também, gente, é que normalmente esses momentos são momentos mais escuros visualmente. Porque é quando tá tudo perdido. Aqui é um bom exemplo disso. Tá tudo muito escuro, não tem muita luz, é um momento sombrio. Da mesma forma visualmente do que para a jornada do nosso personagem. Esse é a quebra do segundo ato desse filme, é a crise dele, tudo está perdido aqui. Agora vamos falar do clímax. Lembra quando a gente falou na última aula? Normalmente os filmes são estruturados para ter um grande evento no final, uma festa. E aqui não é muito diferente. Aqui tem um casamento que ele vai atender. E tem um pequeno leilão, onde eles leilam os homens. Eu tô pulando um pouco de propósito, porque é mais a sequência climática, esse momento de festa, agora tá tudo se resolvendo. Tem um leilão de homens, ela vai embora com ele, tá? E vamos lembrar que o clímax, tá? É o momento do filme em que a gente vai responder a pergunta dramática. E a pergunta dramática era a seguinte: ele vai acordar no dia seguinte? Ele vai conseguir quebrar o feitiço do tempo e sair do dia da marmota? Aí tem esse lindo momento aqui, hein? Ele mostra a escultura para ela. Desculpa, tô indo e voltando. Eu queria só mostrar a escultura para vocês. Tá, ela vai aparecer aqui. Olha que lindo aqui, uma das coisas que ele aprendeu, né? Foi fazer arte no gelo. Olha que bonito. E aí a gente vai ter a pergunta dramática respondida. Ele vai conseguir quebrar o feitiço do tempo ou não? Oh, a mesma música, que droga, pelo jeito não. Mas aí a gente vai ver o que vai acontecer aqui.
um pouco diferente e é o dia seguinte. Olha que legal, ele quebrou o feitiço do tempo. Vocês percebem que o clímax, na verdade, foi uma sequência de cenas, não foi uma cena só, mas ao final dele a gente teve a pergunta respondida, tá? Espero que isso tenha sido útil para vocês, tá? Nem sempre vai ser fácil identificar assim, mas a gente espera que com o tempo, cada filme que vocês assistam, quanto mais vocês aprendam, isso vai ficando um pouquinho mais fácil, tá bom? Qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Tchau, gente!